Meus alunos, minhas alunas, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o grande escritor brasileiro Lima Barreto. Desde os seus primeiros escritos, Lima Barreto se destacou pelo espírito crítico, combativo, não evitando polêmicas, debates sobre os problemas da sociedade brasileira, interessado nos diversos assuntos como política, também falou sobre preconceito racial, do qual ele mesmo foi tantas vezes vítima, dos sistemas políticos também. Criticava a corrupção das elites, coisa que ainda hoje existe, né? A antiquada educação dada às mulheres, o autoritarismo dos governantes, a burocracia que paralisava o país. Na sua literatura, voltou-se para os marginalizados, para os que não tinham voz na vida real. Ele mesmo se interessou pelos dramas dos quais viviam nos subúrbios, onde ele nasceu, seus horizontes sem perspectivas. Essas características estão presentes tanto nos romances como nos contos, nas crônicas que o Lima Barreto escreveu. Para ele, um escritor deveria ser militante, deveria usar o seu talento para escrever, tentar melhorar a sociedade. Ele nunca aceitou essa coisa de literatura, né? Apenas como passatempo ou exibicionismo. Então, como conhecer melhor Lima Barreto? Como conhecer esse grande escritor da literatura brasileira? Lima Barreto foi um escritor brasileiro pré-modernista que nasceu no dia 13 de maio de 1881 e faleceu no dia 1º de novembro de 1922. O descendente de escravos sentiu na pele a exclusão social devido à sua origem, à sua cor, inclusive nos meios acadêmicos. Além do alcoolismo, enfrentou diversos problemas de saúde em sua vida e foi internado várias vezes no hospício, né, os seus problemas de saúde que comumente ele enfrentava. Né? Escritor que viveu à margem da elite intelectual, muitas vezes desprezado por sua condição social e afastado dos grupos de escritores que dominavam o ambiente literário carioca. Lima Barreto sempre expressou o seu repúdio a essa linguagem rebuscada, cheia de termos raros e preciosos, e o rigor purista da construção de frases. Ele até dizia que parecia que a literatura era a continuação de um exame de português. Já a linguagem do Lima Barreto, ao contrário, era simples, era comunicativa. Ele chegou a ser considerado, na época, como um escritor desleixado, mas nem isso foi, por isso mesmo que não foi valorizado por muita gente. Mas, no período da Semana de Arte Moderna, ele foi muito bem lembrado e valorizado pelos modernistas. E hoje é visto como um dos grandes e mais importantes escritores da nossa literatura. Apesar das grandes dificuldades econômicas e dos problemas de saúde, Lima Barreto produziu uma obra extensa e variada, composta de romances, de contos, de crônicas e de artigos. Esse grande escritor brasileiro que foi o Lima Barreto. Lima Barreto é um escritor pré-modernista que teve um grande papel para a nossa literatura. Seus romances, suas memórias e crônicas trazem a imagem de um Brasil de um início do século XX, a partir da visão bastante crítica de um homem, de um artista excluído da sociedade, do meio acadêmico. Suas obras fazem crítica à política brasileira, evidenciando o poder político da imprensa e dos poderes estatais, que também são criticados não por se preocuparem em solucionar os problemas do subúrbio. Um dos grandes nomes da literatura, o Lima Barreto, era mulato, que viveu num Brasil em que mal acabara de
de abolir oficialmente a escravidão. Sua literatura militante, marcada pela temática social, foi instrumento afiado de crítica e de um combate ao preconceito, à desigualdade nos primeiros anos da República. Nos seus livros reuniam e enfocavam aspectos essenciais da visão de mundo que o escritor, que esse grande escritor brasileiro tinha, que sugeria uma reflexão sobre suas bases sociológicas, históricas e também, digamos assim, culturais. Então, o Lima Barreto escreveu muitas obras, e duas que eu vou falar para vocês agora. Primeiro, o Triste Fim de Policarpo Quaresma. A sua obra mais conhecida e apreciada pela crítica, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, nesse livro de cunho nacionalista, crítico, o narrador mostra vários elementos da cultura nacional, positivos e negativos. Começa por apresentar o violão como um integrante da cultura brasileira, instrumento que no final do século XIX, no início do século XX, era mal visto e também era marginalizado. O romance Policarpo Quaresma é a maior contribuição que Lima Barreto deu para a literatura. Ele escreveu esse romance, né, mas infelizmente ele só foi ter sucesso depois que foi lançado realmente em livro. A ação transcorre no final do século XIX, época da Primeira República. A figura central do romance é o major reformado Policarpo Quaresma. E Quaresma era um nacionalista, era um fanático, conhecendo o Brasil apenas pelos livros, pelas obras que ele lia, pelas leituras. Seu patriotismo o levou a se envolver em projetos que, no decorrer do romance, não vão dar certo, né? No estudo das tradições brasileiras, estudou violão, se dedicou à arte, à agricultura, entre outras coisas. Mas chegou à conclusão de que o Brasil, que ele tanto sonhou, que ele tanto queria, talvez não pudesse ser realmente, digamos assim, visto com os seus olhos. Porque os homens que governavam o Brasil, que governam ainda, só estão preocupados com seus próprios interesses. Eles já viam uma coisa que é tão comum nos nossos dias. E ao denunciar essas atrocidades que se cometem contra os prisioneiros, porque acaba sendo preso mesmo por um governo que ele deu sustentáculo, dele apoio, que ele foi voluntário para esse governo, né? Ele faz essa crítica social, essa crítica política, e encontramos no romance personagens que apresentam a mediocridade, como funcionários, militares, pessoas que vivem buscando viver em troca de favores, numa corrupção sistemática, uma vida vulgar da classe média, coisa que ainda se vivencia tanto na nossa atualidade, né? Portanto, o romance constitui uma ampla análise da realidade brasileira, enfocando os problemas sociais, políticos e também culturais. Como sempre, esse grande escritor, ele faz uma análise dessa problemática toda, que é uma problemática brasileira ainda de sempre. E a nossa última obra, para a gente fechar, né? A Clara dos Anjos, Lima Barreto, na verdade, né, em seu romance Clara dos Anjos, retrata assuntos delicados como o preconceito racial, a obrigação social do casamento, do papel das mulheres na sociedade fluminense durante o princípio do século XX. Clara dos Anjos foi o último livro escrito por Lima Barreto. O trabalho foi concluído em 1922, ano da morte do autor. O romance, que carrega como título o nome do protagonista, foi lançado apenas postumamente em 1948. Né? Filha de um
carteiro de uma dona de casa, Clara dos Anjos, jovem mestiça do subúrbio carioca, conhece Cassi Jones, rapaz de família rica, socialmente bem posta, né? Numa roda de viola na casa dos seus pais, conquistador, sem caráter. Cassi é um famoso por seduzir mulheres casadas, meninas humildes, engravidando-as e depois destruindo suas próprias vidas. Mesmo sabendo de tudo isso, Clara acaba se envolvendo com Cassi. Nesse relacionamento, a jovem é vítima da discriminação que cria um enorme fosso entre a família negra e a suburbana e a família branca e abastada do Cassi Jones. Tendo como pano de fundo a vida dos subúrbios cariocas, Clara dos Anjos, concluído em 1922, é publicado em livro pela primeira vez em 1948. Nesse caso, bem depois da morte do autor, e retrata a realidade brasileira do início do século XX em uma denúncia contundente, com foco na discriminação da mulher negra, da mulher pobre, que era seduzida, que era abandonada, dessa desigualdade social, do preconceito social, racial, da divisão das classes que ainda hoje, quase um século depois, ocorrem ainda no Brasil. Então, falamos sobre esse grande mestre da literatura brasileira que foi tão, digamos assim, tão excluído como ser humano, mas que deixou esse legado nas suas obras enorme, né, para que a gente possa entender melhor a realidade e a problemática desse país onde nós vivemos.